Senhor, irmãos, nós vamos pedir para os irmãos compartilhar o nosso culto no grupo do Alto das Palmeiras. Compartilhe também no grupo Voz de Sião, no grupo Essência de Deus. Esses 3 grupos, para que todos possam estar nos assistindo. Também compartilhe no Face. Quem puder estar compartilhando no Face, quem puder estar compartilhando no Instagram, para que os irmãos possam estar entrando nessa noite, nesse culto da família. Amém? Glória a Deus. Vai compartilhando. Nós vamos dar o início ao nosso culto nessa noite. Quero estar lendo um versículo com os irmãos que está no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10. No seu versículo 36. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Diz assim a palavra de Deus nessa noite: porque necessitai de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque por mais um pouco de tempo aquele que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Porém, nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação. Glória a Deus. Nós vamos estar agora louvando um louvor da harpa, juntamente com o grupo de louvor. E depois, enquanto esse louvor da harpa, nós vamos louvando ele, os irmãos que forem fazer seus pedidos de oração, vão deixando aí na live, vão escrevendo aí, para a gente estar orando pelas pessoas que estão necessitadas nesta noite, né? Nós vamos agora passar para o grupo de louvor. O grupo de louvor vai estar louvando o hino de número 36 da nossa harpa cristã. Com
quero já voar. Meus pecados foram muito culpado sou, porém meu sangue põe, me limpo eu para a pátria vou. Ao filho de seu lar, eu quero ir ao passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. És fiel, sua vinda é certa, quando eu não sei, mas Ele manda estar alerta, do Espírito voltarei. Sua vinda aguardo eu, andando meu lá no céu. Teus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinho, belas flores querem me encantar, são vãos mestres esplendores, mas contemplo meu lar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, nós vamos estar agora fazendo uma oração. Eu sei que os irmãos estão entrando ainda na nossa live, no nosso culto. Eu sei que nós estamos vivendo um momento de muitas dificuldades, de muita luta. Muitas pessoas estão nesses hospitais internados, muitas pessoas estão entubadas, muitas pessoas estão sendo foram acometidas desse vírus. E não somente esse vírus, muitas doenças que estão atingindo muita gente. E eu sei que muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas que estão dentro do seu lar, às vezes até mesmo com sintomas de depressão, por não estar podendo sair, e a gente entra nas redes sociais, a gente entra nos telejornais e não tem uma notícia boa, só notícia ruim. Mas nessa noite eu vou estar orando, nessa noite coloque o teu pedido aí, se você não escreveu, mas aí na sua casa receba essa oração. Logo após, nosso grupo de louvor vai estar adorando ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade, por mais um culto na Tua presença, Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui, Senhor Jesus, para divulgar esse Evangelho, para espalhar esse Evangelho, Pai, esse Evangelho que salva, esse Evangelho que transforma, para espalhar esse Evangelho, Senhor Jesus, que cura, Pai. A medicina pode desenganar, a medicina pode dizer que não tem mais jeito, a medicina pode dar a sua sentença de morte, mas o Senhor é quem dá a vida, o Senhor é quem dá a última palavra. Senhor, se tiver alguém enfermo nessa noite, aonde ele estiver, se estiver no leito no hospital, se estiver dentro de um tubo, Senhor Jesus, de oxigênio, aonde ele estiver, Pai, que as suas mãos venham alcançar, repreender toda a enfermidade, todo o mal, repreender toda a depressão, repreender toda a síndrome do pânico, repreender todas essas ciladas, Pai, essas jogadas, essas setas de Satanás que tem nesses últimos tempos acertado os crentes, acertado as pessoas que não querem mais viver, que estão às vezes à beira de um suicídio, Senhor. Que nesta noite, Jesus, através deste culto, através da palavra do Senhor que será ministrada nessa noite, essa pessoa possa ser renovada em Cristo Jesus e restabelecido. Pai, dá a vitória, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém? Nós vamos estar adorando o Senhor
com 2 louvores, com o grupo de louvor nessa noite, que está o irmão Cris, a irmã Camila, a irmã Renata, também a irmã Vitória. Nessa noite nós vamos estar adorando a Deus juntamente com eles, e você, por favor, vai compartilhando a live aí, vai chamando outros irmãos para assistir, para estar juntamente conosco, cultuando ao nome de Jesus. Minha vida
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja a noite. Nós sabemos que nosso irmão Lázaro se foi, um adorador do Senhor Jesus. E essa doença tem tirado muitas pessoas, né, aqui da terra. Mas o salvo, ele não tem medo da morte, irmãos. O salvo, ele sabe que lá no céu é o melhor lugar para ele, viu? E eu tenho certeza que o irmão Lázaro está no céu com Jesus, um adorador do Senhor. Vamos louvar a Deus com mais um louvor? Glória a Deus, aleluia. A irmã Camila vai preparar um louvor essa noite. Irmãos, os irmãos vão compartilhando, os irmãos que estão pedindo oração. No final nós vamos estar fazendo oração. O grupo de louvor vai estar louvando mais um louvor lá no final do culto. Nós vamos estar fazendo apelo. Eu queria falar algo da parte de Deus. Eu li Hebreus capítulo 10, e o último versículo do capítulo 10 de Hebreus, que é o versículo 39, fala que nós não somos daqueles que recuam. Nós não somos daquele que recua, mas somos daquele que crê na salvação. Eu quero dar um conselho para os irmãos. Esse conselho vale para mim, vale para você. Tape os seus ouvidos para as coisas ruins nesses últimos dias que está acontecendo. Eu tenho feito isso, sabe? Às vezes nós procuramos
está dentro das notícias, enquanto há uma briga muito política e fazendo o povo desesperar. O povo não está morrendo só de vírus, mas está ficando depressivo. O povo está ficando um povo medroso, um povo que por muito pouco está recuando na fé, sem esperança. A gente recebe pedido de oração, a gente conversa com pessoas que têm vontade de se suicidar, que estão à beira de um desespero. E o conselho que eu estou nessa noite, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na alma que recua. Está na hora de você fechar os seus ouvidos para as coisas ruins. Jeremias vai falar assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me faz viver. Sabe o que você faz? Entra no seu computador, entra na sua rede social, vai lá ver, começa a olhar as fotos, começa a olhar aquelas coisas, por tudo que você já passou, começa a ver as vitórias que Deus te deu, começa a ver os seus filhos na sua casa, abençoado por Deus. Abraça o teu filho, abraça a tua filha, abraça o teu pai, abraça a tua mãe, diga que ama, sabe? Mostra o seu amor por cada familiar seu, tá? Faça algo diferente, e não vamos deixar essa tristeza invadir o nosso coração, a nossa alma, porque nós fomos chamados para vencer, nós fomos chamados para caminhar, para andar, e não ficar nessa tristeza. Então, se nós ficarmos olhando para tudo coisa ruim que está acontecendo à nossa volta, se você ficar entrando na TV Globo, no site da TV Globo, no G1, no UOL, nesses sites aí políticos, você vai ficar depressivo, porque lá ninguém anuncia que alguém viveu, ninguém noticia que tem pessoas vivendo. É só morte, 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 morte. E estão dizendo que, pelo que eles falam, parece que vai morrer todo mundo. Mas ninguém fala que Jesus está vindo buscar a igreja, que nós temos que estar preparados. Então, traz essa alegria para o seu coração, começa a abraçar seu filho, sua filha, começa dentro da sua casa a cantar louvores, adorar o Senhor, traz o Espírito Santo para dentro da sua casa, não deixe o inimigo aproveitar essa circunstância, porque o inimigo ele é aproveitador, ele aproveita uma circunstância dessa para ficar na sua cabeça dizendo que você não vai sobreviver. Amém? Vamos ouvir a irmã Camila adorar ao Senhor nessa noite. Todos com a paz do Senhor. Hoje alguém falou o seu nome.
Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ouvir também a irmã Renata adorar o Senhor com louvor. Irmãos, está conosco nessa noite o pastor Danilo. O pastor Danilo, a meu convite hoje, vai estar ministrando a palavra de Deus, logo após que a irmã Renata louvar a Deus com mais um louvor. E no final, não fique aí atento, no final nós vamos estar louvando juntamente com o grupo de louvor e abençoando a sua vida. O pastor Danilo no final também vai estar com a gente aqui orando, intercedendo por cada irmão nessa noite, nessa uma hora de culto. Irmãos, nós não podemos deixar a obra parar. E é tão bom adorar o Senhor, é tão bom estar na presença do Senhor. Posso sentir a presença dele nesse lugar, nessa noite. Então vamos ouvir a irmã Renata, depois o pastor Danilo já vai estar ministrando a palavra de Deus. Ele sabe de tudo
Boa noite, amados irmãos, amigos. Nessa noite quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, né? É uma noite especial, importante para nós essa noite. E foi-nos confiado essa noite a trazer uma palavra ao coração dos irmãos. E eu quero aqui nessa noite compartilhar algo ao coração de cada irmão que está na sua casa, está aí com a sua família. E eu queria ler um versículo da Bíblia que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 7, versículo 1. Diz assim o texto: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque hei visto justo diante de mim nessa geração. Nós estamos vivendo um período nessa pandemia, onde tem afetado muitos lares, afetado muitas casas, né? E segundo as notícias, os leitos estão totalmente tomados. Mas nós aqui, como foi lido em Hebreus capítulo 10 essa noite, nós somos um povo que nós temos, são apenas duas palavras, mas que tem um forte poder, que chama-se fé. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam em Deus, né? E nós cremos que tudo isso é uma permissão de Deus para os nossos dias. Nenhum de nós esperávamos que isso iria acontecer sobre a terra, né? Mas aprove a Deus nessa geração, aonde eu vejo um trabalhar de Deus, aonde Deus está peneirando a terra, e alguns dos nossos irmãos, os guerreiros, soldados, já se partiram para a eternidade, estão ao lado de Cristo, ao lado de Deus, e nós que ficamos aqui, nós estamos batalhando, nós estamos guerreando nessa batalha. Mas nós temos um general que comanda todo esse exército, né? E esse general se chama Jesus Cristo. E esse general, ele governa a nossa vida, ele governa a nossa casa, ele está na frente de tudo isso. Nós não pegamos Deus de surpresa. Nós sim ficamos surpreendidos com certas coisas, mas Deus não. Ninguém consegue pegar Deus de surpresa, porque Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, né? E quero compartilhar esse texto da Palavra de Deus, aonde a Bíblia vai dizer que Deus vai chamar um homem justo, e o nome dele chama-se Noé. Noé, ele fez a diferença em sua geração, né? A Bíblia vai dizer no livro de Malaquias: E vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Nós temos um Deus todo-poderoso, e o Deus que a qual chamou a Noé em uma geração corrupta, em uma geração completamente domada pelo pecado, uma geração completamente infiel a Deus. A Bíblia vai dizer no capítulo 6 que o Espírito Santo de Deus, ele se retira da terra por causa da maldade do coração do homem. Não tinha onde repousar o Espírito de Deus sobre a raça humana, porque a corrupção tomou conta daquela geração. E a Bíblia vai dizer que Deus olhou e viu um homem chamado Noé. E esse homem chamado Noé, Deus vai chamar ele para uma tarefa, para uma missão.
E qual é essa missão? A missão é construir uma arca. E essa arca que a qual Noé vai construir, a Bíblia vai dizer que vai salvar ele e toda a sua família. Pedro, ele vai descrever que no total são 8 pessoas que se entram dentro desta arca, né? A Bíblia vai dizer que Noé, no livro de Pedro, capítulo 2, versículo 15, ele era um pregoeiro da justiça. Nesse mundo de corrupção, Noé fez a sua diferença, né? E o que eu quero ressaltar é dizer que a igreja de Cristo, ela tem feito a sua diferença nesses dias, porque quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas foram salvas, quantas pessoas, Deus usou essas circunstâncias para trazer pessoas que estavam afastadas do caminho de Deus, pessoas que estavam distantes do Senhor Jesus, pessoas que talvez perdeu-se o sentido de viver com tantas essas notícias más que a gente escuta e que aonde muitas pessoas acabam agravando os seus ouvidos e trazendo para o coração e trazendo para o seu dia cotidiano, e essas informações, ela não traz algo nutritivo para a igreja, ela muitas vezes traz algo destrutivo. E quantas pessoas tentaram o suicídio, quantas pessoas já tentaram tirar a sua vida, estão deprimidas, estão à base de calmante, à base de remédio, né? Mas eu quero mostrar a você nessa noite, assim como Noé apresentou para a sua geração, eu quero aqui apresentar a minha geração nesta noite, que o mundo tem cura. Esse mundo que tem cura, o único ser supremo que pode curar é Deus. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que outrora nos opera. A Bíblia vai dizer que Noé, ele começa a pregar o Evangelho na sua geração, nos seus dias, e talvez muitas pessoas zombavam, muitas pessoas sorriam de Noé por causa da mensagem a qual ele pregava. Não era algo que trazia holofotes, não era uma mensagem que talvez trazia palavras adocicadas, eram palavras que na mensagem, na pregação de Noé, era uma mensagem talvez dura, difícil de se ouvir, e pessoas deram risadas dele, né? Mas ele não deixou de pregar o Evangelho da verdade, o Evangelho aonde traz o pecador até a frente do altar de Deus, e Deus transforma o coração dele, Deus transforma a vida dele. A Bíblia vai dizer que Noé, ele começou a construir a arca, creio que juntamente com a sua família, com os seus filhos, porque era um projeto de Deus para a vida da sua família. E quantas pessoas deram risada de Noé por causa de estar construindo um grande barco a qual nunca havia sido construído até aquele momento. E a Bíblia vai dizer que Noé não deu ouvido àquilo que as pessoas viesse a minimizar, viesse a desclassificar, desvalorizar o trabalho a qual Noé estava ali realizando. Deus está dizendo para nós essa noite que não dê ouvido tudo aquilo que as pessoas, que a mídia tem dito, colocando pavor, colocando uma certa preocupação no vosso coração. Deixa Deus falar através do Espírito Santo de Deus ao seu coração nesta noite. Não deixe os políticos guiar a sua vida, deixa Deus tomar
o remo das tuas mãos, deixa Deus guiar o barco da tua vida sentimental, o barco da tua vida emocional. Deixa Deus guiar, deixa Deus ser o guia da tua história essa noite, né? Deus vai tratar o seu emocional, Deus vai tratar o seu íntimo nessa noite, que talvez está abalado com tantas notícias que a qual nós ouvimos. Mas isso não deixou de tirar o foco de Noé, né? A Bíblia vai dizer que ele construiu essa arca. Uma coisa que quando ele está construindo essa arca, a palavra arca significa tevar. Essa palavra tevar significa palavra. E a Bíblia, ela nos ensina que Jesus é a verdadeira palavra. Quer dizer que então Noé está construindo essa arca baseado na palavra. Hoje você que está nos assistindo, está nos ouvindo essa noite, a partir de hoje construa a sua casa na palavra de Deus. Construa a sua vida diante do Senhor Jesus nessa noite, né? Até a Bíblia vai dizer que existem duas construções: aquele que edificou a sua casa sobre a rocha e aquele que edificou a sua casa sobre a areia. E a Bíblia vai dizer que o vento, a água, a tempestade vieram para ambos, mas qual casa sobressaiu? Foi a casa onde estava construída sobre a rocha. Então, Deus está nos dizendo que esta noite construa a sua casa sobre a rocha. Não construa a sua casa sobre a areia esta noite. Assim como Noé construiu essa arca, baseando-se em Cristo, construa nessa noite a sua vida em Cristo, em todos os aspectos: econômico, financeiro, espiritual, familiar, em todos os aspectos da sua vida. A Bíblia vai dizer que a madeira que a qual Noé constrói a arca é o gopher. E essa madeira é uma madeira avermelhada e fácil de ser trabalhada, né? Talvez Noé poderia questionar e perguntar: Deus, mas por que o Senhor não escolheu uma madeira mais resistente? Deus escolheu essa madeira que ela se encurvava-se fácil. Era fácil de trabalhar com essa madeira, né? Deus, Ele olha para essa madeira e Ele compara a nossa vida essa noite, né? Por que Deus compara a nossa vida nessa noite? Porque Deus, Ele cria essas circunstâncias, essas situações, para que a igreja de Deus venha se curvar diante dEle, né? Deus nos chama para que nós venhamos se encurvar diante dEle, através da sua palavra, né? Quantas pessoas estão com o coração endurecido nesses últimos dias, com o coração como o coração de Faraó? Mas a Bíblia vai dizer em Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, que Deus é aquele que tira um coração de pedra e coloca um coração de carne, né? Deus, Ele quer trabalhar na sua vida essa noite, e para Ele trabalhar, Ele precisa com que você deixa Ele venha trabalhar na sua vida, né? A Bíblia diz que não é nem por força nem por violência, mas é por livre e espontânea vontade. Ou seja, nós que temos que convidar e deixar Deus trabalhar na nossa vida. É Deus que nós temos que deixar tudo aquilo que nós temos nas mãos de Deus, para que Deus venha cuidar da nossa vida, né? E que essa noite que você venha amolecer o seu coração, que você venha ser uma pessoa fácil para Deus trabalhar, você que nos ouve essa noite. A Bíblia vai dizer que Noé trabalhou com essa madeira. E a arca, uma coisa impressionante que me chamou a atenção, é que a janela dessa arca, ela não olhava para os lados. A janela dessa arca olhava para cima. E o salmista, ele escrevendo o Salmo 121, ele vai dizer: eleva os meus olhos ao monte, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que esta noite que nós venhamos tirar os nossos olhos apenas das circunstâncias, dos problemas a qual nós enfrentamos. Que essa noite nós venhamos
focar os nossos olhos espirituais ao Deus que fez os céus, fez a terra e fez a sua vida para viver, fez construir a sua família, construiu os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo essa noite. Então, que abre as janelas da sua alma e consiga enxergar Deus trabalhando em prol da sua casa, em prol da sua vida, né? Nada está perdido essa noite, ou seja, Cristo é a solução para a sua vida, em nome de Jesus, né? E a Bíblia vai dizer que Deus, a família de Noé entrou dentro dessa arca. Essa arca, ela representa o tempo da graça de Deus. E é essa arca que a qual nós estamos dentro dela hoje, chamado graça. Um dia essa porta vai se fechar. Você que me ouve essa noite, talvez você está aí na sua casa, está no seu aposento, está no seu conforto, e Deus te convida a você entrar pela porta da graça, porque essa porta um dia vai se fechar. E como que você se encontra esta noite? Como que você está diante de Deus? Você está bem com Deus? Você está andando como Enoque andou com Deus? Ou você está igual Jonas, está fugido de Deus? Mas se você estiver fugido de Deus, hoje Deus vai enviar o Espírito, Deus vai colocar o Espírito Santo de Deus no seu coração, para que você retorne à casa de Deus, para que o Espírito de Deus, ele venha trabalhar no seu coração, ele venha convencer você do seu pecado, que ele venha convencer você das suas atitudes, que ele vai guiar a sua vida, né? E a Bíblia vai dizer que Deus fechou essa porta vai se fechar. A Bíblia não cita nem o dia e nem a hora que a qual vai fechar, mas a Bíblia cita que um dia essa porta vai fechar. Como está você nessa noite? Como nós estamos essa noite? Se essa porta se fechar essa noite, você está preparada para subir no arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja, ele pode ser a qualquer momento. A Bíblia vai dizer que é num piscar de olhos. São milésimos e milésimos de segundo. É rápido. O rapto da igreja vai ser rápido. Então, como você está nessa noite? Como que você se sente essa noite? A Bíblia diz que o dilúvio veio, ou seja, a grande tribulação, a tribulação, ela vai vir. E como que a igreja, ela nesse momento já não estará sobre a terra. A igreja já estará com Cristo nos céus, né? Estará passando pelo tribunal de Cristo, estará desfrutando das bodas do Cordeiro. E como que as pessoas que não reconheceram, que são as pessoas que a qual Noé pregou e que não reconheceu Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. No momento que começou a cair chuva, o desespero bateu muito forte no coração daquelas pessoas, aonde eles começaram a bater na porta da arca, começaram a bater na arca, mas a porta já havia se fechado. O desespero foi aumentado, o desespero será maior do que essa pandemia. E como que você está nessa noite? A Bíblia vai dizer que Noé e sua família se salvou no dilúvio. E Deus preservou essa família, essa casa. Deus nessa noite, eu creio que está preservando a sua casa, a sua família. E eu creio que Deus, assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias na vinda do Filho do Homem. Então, meu amado irmão, hoje, essa noite pode ser a última noite da sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Se você está na sua casa, se arrependa, converta-se o seu coração ao Senhor. Aonde você está, entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Cristo esta noite. Deixa Deus mudar o repertório da tua vida nessa noite, né? Eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade, essa mesma oportunidade que eu estou tendo aqui,
você está tendo aí na sua casa a oportunidade de estar entregando a sua vida a Jesus, estar entregando a sua vida a Cristo nessa noite. Eu quero aqui nessa noite agradecer a Deus por este momento, por essa noite, né? Em nome de Jesus.
queremos renovo. Que tudo isso que nós estamos passando seja para um grande avivamento e o último avivamento da igreja na face da terra. Mas não tem avivamento sem arrependimento. Glória a Deus. Nessa noite eu quero orar por você. Se você quer aceitar Jesus como teu Salvador, reconciliar com Cristo, coloca a mão na tua enfermidade agora. Quero orar por você nessa noite, para que Deus venha entrar na tua casa, entrar no teu lar, repreender toda obra do mal, toda obra de Satanás, que você venha a ser renovado nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós oramos agora, Pai, agradecendo, Senhor, pela palavra ministrada pelo pastor Danilo nessa noite, por esse culto abençoado, Pai, por sentirmos a Tua presença. Sabemos que a igreja, Senhor, precisa desse renovo, a igreja precisa ser renovada. Nós precisamos se arrepender, nós precisamos, Pai, não tem um avivamento sem arrependimento, não tem mudança sem arrependimento. Como foi pregado na quinta-feira, Pai, se não houver arrependimento, o Senhor não cessa a sua ira, Pai. E os teus olhos estão sobre a terra, procurando os adoradores, procurando, Pai, aqueles que estão em busca de adorar a Ti de verdade, Senhor. Pai, talvez nessa noite, através dessa live, tem alguém agora aceitando o Teu nome como o único e suficiente Salvador, erguendo as mãos para Ti, Pai. Talvez tenha alguém agora nesse instante, Pai, reconciliando, reatando a aliança contigo, Pai. Ó Senhor, entra na vida dele, entra na vida dela, entra na casa, no lar, Pai, vai repreendendo toda obra maligna, vai repreendendo todo laço de Satanás no nome de Jesus, Pai. Entra com vida e vida com abundância nesse lar, nessa casa, nesse coração, transforma o coração de pedra em um coração de carne, Pai, pronto para adorar o Teu nome, para adorar na face a face, Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer os irmãos que estiveram conosco aí, bastante irmãos, a gente vê os irmãos comentando, glorificando a Deus. É muito bom estar com vocês, viu? Que Deus venha abençoar grandemente a vida dos seus lares. Nós já vamos dar a bênção apostólica. Quero falar para os irmãos que congregam no Alto dos Palmeiras, se você que é dizimista, ofertante, fala, pastor, não estou tendo culto, somente online. Procura o pastor Samuel, ou você venha nos cultos nossos semanais aqui, que é na terça-feira, 7h30, na quinta, 7h30, domingo, 7h30, você pode estar passando, deixar sua oferta, o seu dízimo, para nós mantermos a obra de Deus, para a gente manter o aluguel do salão, para a gente manter a água, a luz, e os irmãos sabem como que funciona. Procure o pastor Samuel, ou passe aqui, deixa a sua oferta, o seu dízimo, para abençoar a obra de Deus, tá bom? Um grande abraço a todos, Deus abençoe, e até quinta-feira que vem, quinta próxima, 7h30, com o culto de adoração e louvor. Estenda sua mão para cá, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco hoje e sempre, e todos nós dizemos amém. Um abraço, Deus abençoe.